Fala galera, esse sétimo episódio de It, Bem-vindos a Derry, trouxe muita coisa, muita tensão. Foi o episódio mais tenso da série até aqui. Ele trouxe muitas mortes também, muitas cenas pesadas. Esse episódio ele começa voltando para o passado para nos mostrar uma das apresentações do Pennywise, o verdadeiro Pennywise, aquele do qual a criatura, a coisa, tirou a sua forma, né? Pegou a forma do palhaço dançarino. E na apresentação dele a gente consegue ver que o It realmente pegou todos os trejeitos do Pennywise, né? A maneira de andar, a forma de rir, algumas das brincadeiras, literalmente todos os trejeitos dele. E também aconteceu o que eu jogava que não iria acontecer, que seria uma das incógnitas que eles deixariam em aberto na série, mas até isso eles responderam, porque essa série está respondendo tudo sobre a história da coisa. Eles mostraram como que foi de fato o bot, né? Como que o It conseguiu matar e tomar a forma do Pennywise, né? Do verdadeiro palhaço dançarino. Ele tomou a forma de uma criança, né? Ele usou aquilo que o Pennywise verdadeiro ganhava a vida divertindo, tirando sorrisos, e aquilo que ele tanto entretia foi quem chamou a atenção dele, foi quem o atraiu, foi o que o atraiu, né? Para a morte. O It assumiu a forma de uma criança, o fez dele ali, causou um barulho no mato, usou da curiosidade dele e da inocência de uma criança para atrair ele para o meio do mato e assim de fato matar o Pennywise e tomar sua forma. E foi assim que a coisa, apesar de não mostrar o ataque, como ele de fato atacou e matou, nós já vimos que foi assim de fato que a coisa matou o verdadeiro Pennywise. Esse episódio foi muito pesado porque ele de fato concluiu e nem concretizou o Ancúrio, aquele incidente que ocorre, aquela grande catástrofe, o incidente que acontece para marcar o ciclo de alimentação e de ação do Pennywise para voltar a hibernar, né, dormir, se recuperar e voltar a atacar daqui a 27 anos. O ex-xerife ali da cidade de Derry, com mais umas pessoas do bar ali que também tinham repúdio pelo pai da Ronnie, né, e pelos negros em geral, e fez com que eles fossem de fato, como foi mostrado no episódio anterior, ao Bar Blackspot e concluíssem o incêndio. A intenção deles, como foi mostrada, foi entrar lá e tirar só o Hank Grogan, porém, como mostrou que os militares ali não deixariam eles levarem o Hank, eles tomaram outra alternativa, que foi incendiar o bar. Essa cena foi muito pesada, desespero para todo lado, né? Pessoas correndo ali, e você vê como que acontece de fato num caos onde ninguém liga para ninguém, poucas pessoas ligam, né, para salvar outras pessoas, enquanto outras só tentavam ali salvar suas próprias vidas. E foi nessa cena que aconteceu a cena mais pesada, né? A morte mais triste, que com certeza se você viu, caiu uma lágrima do seu olho, mas do meu não, né? Eu quase cheguei a suar por aqui, mas não aconteceu, né? Foi a morte do Rich, né? Salvando a Marge. Galera, ele foi muito inteligente, ele mostrou muita esperteza, né? Ele foi muito ligeiro, ele conseguiu raciocinar sob pressão. E isso que mostra, né, o quanto ele amava ela de fato. Esse casal já estava sendo desenhado do início da série, né? No episódio anterior ficou mais forte ainda a conexão entre eles. E nesse, ele mostrou que um homem, que uma pessoa é capaz de fazer e que é capaz de pensar e conseguir arrumar um jeito de salvar quem ama, né? Ele achou uma caixa de metal ali, se eu não me engano, era um freezerzinho pequeno, conseguiu, aí pediu ajuda dela para desvirar e colocou ela dentro. E como ele sabia que a Marge não aceitaria que ele se sacrificasse por ela, ele deitou em cima para que o peso dele não deixasse ela abrir e assim ela não morresse junto com ele. Galera, essa foi uma das cenas mais pesadas da série. Apesar de que não podemos nos surpreender, porque a série desde o começo já mostrou, né, matando as crianças no cinema lá no primeiro episódio, no fim do primeiro episódio, essa série já mostrou que não importa se é protagonista, se é coadjuvante, se é figurante, se você tá na série, você pode morrer. E aquilo ali entristeceu todos eles e foi um baque, né, para esse quinto episódio. Galera, o mais impressionante de tudo é que quando terminou essa sequência do Bar Blackspot, eu dei um pausa, né, para dar uma respirada. Cara, faltava meia hora ainda pro episódio acabar, galera. E eu achei que, falei, putz, se já mostrou tudo isso, o que mais esse episódio tem pra mostrar? Pra mim, esse episódio, só isso aqui já dava o episódio completo, entendeu? E já dava pra gente dar uma pausa pra gente poder dar uma respirada, recuperar, né, se recompor, porque foi literalmente muito tenso e muito triste o que aconteceu nesses primeiros 30 minutos desse sétimo episódio.
Enquanto esse incêndio acontecia, algumas pessoas conseguiram escapar porque o Dick Hallorann recebeu a ajuda do espírito de uma das primeiras guardiões ali da tribo indígena, responsável ali para lidar com o caos e com as coisas referentes à coisa. A Witch apareceu para ele e conseguiu ajudar ele a guiar e salvar algumas pessoas, né, das principais. E eles conseguiram escapar por um buraco ali no chão que ele criou, e esse espírito dessa guardiã mostrou para eles. Do lado de fora, enquanto tudo isso acontecia, a Ingrid, como a Periwinkle, estava ali, né, vendo e sabendo ela que o Pennywise, que a coisa não conseguiria não se fazer presente ali devido ao caos, o medo, o sangue que estava acontecendo. Ela viu a coisa matar um dos caras que causaram, né, esse incêndio no Black Spot, que foi justamente o próprio marido da Ingrid, né? E ela não teve dó nenhuma, nem pena ao ver o Pennywise cortar a cabeça dele no meio com um facão, aqueles facão de açougueiro, sabe? Enquanto ela conversava ali, achando ainda que aquele era o pai dela. Porém, quando o Witch falou que ia embora, que ia abandonar ela, ela viu ali que na verdade aquele não era o pai dela, e sim outra coisa que estava usando a forma do pai dela. E foi a primeira vez nessa série, se eu não estou enganado, que o It mostrou as luzes, né? Aquela que seria um vislumbre, aquilo que seria um vislumbre da verdadeira identidade, e as luzes quando ele abre a boca para botar alguém para flutuar, né? Que geralmente ele faz isso para colocar as crianças para flutuar lá onde ele hiberna. Porém, dessa vez não, foi diferente. Ele não levou ela. O Witch tem alguma ligação com ela, não sei. Eu espero que se explique melhor, né? Porque, como eu falei, se você não tem medo da coisa como ela não tem, o Witch não tem poder sobre você. Mas o que eu achei engraçado foi porque o Witch colocou ela para flutuar ali, mas deixou a Ingrid ali, né? Ele não levou ela, ele não matou ela, não se alimentou dela, não fez nada, ele deixou ela ali. E provavelmente, talvez ele espere que ela vá ajudar ele futuramente no próximo ciclo dele de ataque. E depois, quando o dia amanheceu, o fogo do Black Spot apagou e algumas autoridades contra alguns populares já chegaram para tentar ajudar no que se fosse possível ali naquela situação, tentar salvar alguns sobreviventes. Os militares seguiram a dica do Dick Hallorann, que era seguir o espírito da guardiã indígena da época de quando eles selaram os pilares em volta de Derry para delimitar a jaula da coisa, seguindo o espírito dela e encontrando o túmulo de onde ela foi enterrada, e foi enterrado junto um dos pilares. Cavando ali, eles conseguiram de fato achar esse pilar, e foi o que aconteceu. Eles acharam esse pilar e foi ali que foi revelado, depois disso, o objetivo do Projeto Preceito. Lembrando que foi passado por Major Leroy que o objetivo do Projeto Preceito era ajudar os Estados Unidos na Guerra Fria, né? Só que na verdade não era isso. O Major Leroy foi enganado, assim como todos nós, e nós descobrimos que o verdadeiro objetivo do Projeto Preceito era abrir a jaula desse leão, que seria a coisa, para que esse leão aterrorizasse os Estados Unidos, no caso a coisa, gerasse o medo nos Estados Unidos e fizesse com que a calmaria que veio depois da tempestade fizesse com que a população dos Estados Unidos parasse de se importar, né, de causar conflito interno, né, com certos movimentos, certas organizações, pensamentos que de fato só geram caos numa população. E assim, com essa tranquilidade gerada pelo medo que a coisa geraria nos Estados Unidos, como foi citado nesse próprio episódio, né? Quando o bar Black Spot pegou fogo, a cidade ficou tranquila. Esse mesmo princípio seria estendido para todos os Estados Unidos, e a população ficando mais tranquila, com um medo em comum, eles conseguiriam mais tranquila e mais obediente, né? Como foi dito até pelo próprio Major Leroy, né? Esse medo tranquilizaria a população, e assim eles conseguiriam de fato prestar atenção no perigo exterior, né? Não mais no perigo interno causado pela própria população. Isso foi uma coisa que o Major Leroy não conseguiu aceitar. Ele tentou ali impedir que a parte do fragmento, a parte do pilar que eles encontraram fosse incinerada, mas ele não conseguiu, e a gente já viu que o general vai tentar matar ele, né? Porque ele ameaçou contar o que estava acontecendo ali. Os militares acharam, porque o Dick Hallorann disse que a coisa estava dormindo, que seria tranquilo abrir a jaula dele agora sem nenhum perigo imediato. Mas é a mesma coisa que presumir que um leão está dormindo ali
e você abre a jaula dele que ele não vai acordar e não vai tentar te atacar, né? Enquanto a mãe do Will tava ali tentando arrumar um jeito de tirar o pai da Ronnie da cidade, porque ele foi dado como morto, né? Os militares disseram que encontraram o corpo dele carbonizado e por isso era mais tranquilo para ele se movimentar pela cidade, só faltava a mãe do Will arrumar um jeito de tirar ele da cidade, né? Que alguns conhecidos dela ajudariam eles a arrumar documentos, né, e mudar de vida de fato. Foi nesse período que a coisa sentiu que uma porta foi aberta para ela e ela saiu, né? Ela atacou o Will e botou ele de verdade para flutuar. Vamos ver se ele vai morrer. Eu acho que não, porque historicamente na história o Will ele ainda tem um filho, né? Que vai aparecer lá, um dos descendentes dele vai aparecer lá no It capítulo 1, o filme, mas o interessante é ver o que vai acontecer com ele e se algum dos amigos dele vai morrer, né? Se a Ronnie vai morrer, se a Marge, se a Lily, própria Lily vai, porque de fato agora, motivado por essa comoção da morte do Rich, muito provavelmente as crianças vão tentar se reunir para ir de fato atacar a coisa, né? Ainda mais que a coisa pegou o Will. Talvez a coisa vá agir, né? Vai se manifestar, vai aparecer mais para eles e eles vão ter que se juntar para poder atacar a coisa junto com o artefato, né? Junto com o pilar que a Lily tem. Então, muito provavelmente as meninas vão ter que salvar os garotos, vão ter que salvar o dia e tentar de alguma forma atacar o Witch antes que o Witch ataque eles primeiro. O que vocês acham, galera? Qual é a opinião de vocês? O que você acha que vai acontecer no próximo episódio? Todos eles vão ficar vivos, né? Os que sobreviveram nesse episódio vão ficar vivos ou eles vão morrer? Diz aqui nos comentários. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, sua crítica construtiva, né? Do que você gostou, do que você não gostou. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!